Oi, pessoal, esse é o canal Mais Arte Desenho Sem Segredo. O tema de hoje é personagens. Como é que a gente pode criar um personagem? Então, para começar, a gente precisa pensar quem é esse personagem. Se ele é uma criança, se ele é um jovem, se ele é um adulto, se ele é um velho, ou se ele é homem, se ele é mulher, que nome você vai dar para ele? Se ele já vai ter uma profissão definida, se ele está estudando ainda, ou se ele é uma criança, o que ele gostaria de ser quando ele crescesse, ou coisas que ele gosta de fazer, já ajudam bastante. Também aspectos físicos, se ele é gordo, magro, alto, baixo, se é negro, se é indígena, se é moreno, se é loiro, e por aí vai. Também aspectos psicológicos que dizem a respeito à personalidade. Se ele é alegre, mal-humorado, triste, depressivo, briguento, fofoqueiro, esse tipo de coisas. Essas características vão te ajudar muito na hora de criar um bom personagem. Depois de pensar nas características do seu personagem, é legal que você tenha várias opções de modelos de boca, de olhos, de nariz, para você escolher conforme você for criando esses personagens, né? Para cada um de um jeito, ou as características serem até parecidas, mas você vai ter opções de expressões, né? Então, um olho arregalado, ou uma boca gritando, ou chorando, né? Então, você tem opções de expressões que você pode usar conforme a sua história. E então aqui eu estou fazendo vários tipos para você ter um banco, né, assim, de imagens que você pode consultar sempre que você quiser criar um personagem. Então seria legal que você copiasse, né, essas formas para que toda vez que você for criar um personagem, você vai consultando essas formas e você vai usando conforme você preferir. Conforme o personagem que você vai criar, conforme as características que ele vai ter, conforme as expressões durante a sua história, você pode ir mudando também esses formatos de acordo com a sua imaginação, com a sua criatividade. É claro que aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de olhos, bocas, nariz, mas você pode criar outros mais como você preferir. E agora a gente passa para o desenho da cabeça. O formato de cabeça também, você pode usar o mesmo para todos os seus personagens, ou você pode variar, fazer vários tipos de formato de cabeça para cada personagem, um diferente. Então, aqui eu trouxe alguns formatos. Essa linha vertical indica o centro, né, do rosto, e a linha horizontal vai indicar sempre a posição das orelhas, do nariz e dos olhos, que vão ficar na altura dessa linha que eu fiz na horizontal. Então, eu vou fazer aqui em todos esses formatos de cabeça, os formatos são diferentes, mas eu vou fazer o mesmo tipo de olho, de nariz e de boca e cabelo para todos eles. E vocês vão ver que a sensação que a gente tem é que são vários personagens diferentes só pelo formato da cabeça. Então, mudar esse formato também já ajuda a diferenciar legal os seus personagens. E aqui, vou contornando então com o cabelo e vocês vão percebendo que a gente tem uma impressão diferente para cada um deles, apesar do traçado ser bem parecido. E um outro truque bem legal que é mudar a posição da linha horizontal. Então, eu vou fazer três formatos com o mesmo formato, né, o mesmo oval, e vou também usar o mesmo traçado de olho, nariz e boca, mas eu vou mudar a posição dessa linha. Então, vou colocar ela embaixo, no meio e em cima. E vocês vão perceber que o bonequinho que tá com a linha para baixo, mais para baixo do centro, ele vai ficar com uma aparência mais infantil. Então, sempre que você tiver personagens mais novinhos, é legal fazer a linha mais para baixo.
Se você tiver um jovem com a linha no centro e mais velho com a linha mais para cima, isso também vai te ajudar a diferenciar os personagens. Agora nós vamos para a etapa do corpinho. Então, para desenhar o corpo, eu escolhi esse jeito porque é um dos mais usados e que eu considero assim mais fácil. Nós vamos precisar de 3 medidas iguais. Então, uma vai ficar a cabeça, a outra vai ficar o tronco, né, o corpo, e a outra vai indicar que são as pernas. Por isso que eu fiz essas linhas assim com a régua, só para me ajudar a saber que ficou 3 medidas iguais. E aí, os corpinhos, você pode ir modificando. Você pode usar sempre a mesma forma, ou você pode fazer de várias formas diferentes, de acordo com o seu personagem. Então, aqui vou combinar algumas formas de cabeça e formas de corpo diferentes. Então, no primeiro eu fiz o oval, depois o triângulo, agora uma gota, né? E assim vou fazendo para cada um diferente, um retângulo. E o formato das pernas, né? A posição das pernas e dos braços, você pode também ir modificando. Se está segurando alguma coisa, se está para cima, se está para baixo, se está andando. Mas a gente não vai movimentar muito agora os personagens, porque precisaria de um outro vídeo só para isso. Se vocês quiserem, depois a gente pode até fazer, porque para movimentar os personagens, se ele vai ficar sentado, se vai correr, se ele vai pular, é bem mais complicadinho. Então, agora eu vou contornar só com a canetinha amarela para ficar mais visível, né? Mas a gente sempre lembrar que o desenho todo a gente faz a lápis para só depois no final contornar. E vou só finalizar com as linhas que indicam as posições do rosto. Agora, nós fazemos o contorno da silhueta do corpinho. É como se a gente tivesse o esqueletinho dele, né? E nós vamos colocar uma carninha. Então, é só ir contornando em volta, assim, do traçado que a gente já tem, mas deixando mais gordinho, né? Vai contornando assim em volta do bracinho, das pernas, para formar essa carne, né? Deixar ele mais
mais gordinho, digamos assim. E esses formatos que a gente fez dividido em 3, se você quiser nessa hora ir modificando também alguma coisa, também pode. Nesse aqui, por exemplo, eu acho que esse formato triangular combina bastante com um personagem mais musculoso ou com um personagem de super-herói, né? Então, você pode fazer mais magrinho, pode fazer um braço mais gordinho, uma perna mais gordinha. Não tem uma regra, pode ir mudando como você quiser. E aí vai fazendo esse contorno, não precisa pôr muito detalhe, porque nesse momento é só uma silhueta, depois os detalhes a gente vai colocar na roupa. Se na hora que você estiver fazendo a silhueta, você quiser modificar um pouquinho essa forma também, por exemplo, deixar a gota ou o quadrado ou o retângulo mais, mais fininho ou mais compridinho, né? Por exemplo, quiser usar o tamanho da cabeça, fazer só a metade desse tamanho que tem ali, deixar a cabeça pequenininha e fazer o corpo mais comprido, também pode, ou fazer o corpo na metade do que tem e deixar uma perna bem comprida, né? Deixar ainda mais redondinho do que já tá. Aí vai da criatividade de cada um, pode criar livremente. Que quanto mais singular, mais diferente for o seu personagem, mais personalidade ele vai ter e mais ele vai se destacar. A gente consegue perceber que personagem que é muito pela silhueta, né? Então, isso é uma coisa bacana. Se você der uma boa personalidade, vai ficar bem bacana. Com a silhueta pronta, só lembrando que aqui eu tô fazendo as etapas em amarelo e preto para vocês visualizarem melhor, né? Então, eu passei para uma outra folha o contorno da silhueta a lápis, porque o ideal é sempre você fazer tudo a lápis bem clarinho e passar a caneta só no final, tá bom? Então, partindo daí, dessa silhueta, desse contorno, né, do corpo, a gente vai fazendo os detalhes. Então, você vai desenhar a cabeça, o rosto, né, o olho, tudo mais, como a gente já viu. Você pode ir escolhendo, de acordo com o personagem, o que você pensou, você vai escolhendo quais os tipos que você vai usar. E pode acrescentar detalhes, pode acrescentar acessórios. Nesse caso, por exemplo, eu pus um óculos, né? E aí, na hora de fazer a roupa, você vai contornando, como eu tô fazendo aqui, por fora do contorno desse corpinho, né? Então, a camiseta é um pouquinho mais larga do que o formato do tronco e do braço. E o braço você contorna. Não precisa fazer muito detalhe, por exemplo, mãos. É difícil de desenhar isso bem certinho, né? Então, pode ser sem muito detalhe mesmo. A calça também um pouquinho mais afastadinha, assim, do contorno da perna. E acessórios de sapato, chinelo, o que você quiser. Eu vou seguir aqui fazendo, no caso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque senão vai ficar muito comprido, mas é só ir acrescentando as roupas, os acessórios, de acordo com o que você imaginou para cada um dos seus personagens, usando a sua criatividade.
aqui a gente termina o nosso vídeo sobre criação de personagens. Espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante preparando e criando seus próprios personagens. Até a próxima!